Bom dia, tudo bem? A nossa proposta dessa semana foi falar sobre a questão da ciência e a importância dela para nós. Nós partimos então daquilo que foi apresentado nos PETs e foi pedido que o aluno escrevesse então sobre isso, né? Como a ciência é importante. Recebemos alguns textos, alguns trabalhos. Fico muito satisfeito com a proposta e a reflexão que cada aluno que escreveu o seu texto fez. Lembrando que nós não vivemos sem a ciência, né? Foi ela que nos trouxe até aqui, nos deu condições de sobrevivermos e construirmos uma sociedade bem mais fácil, né? Imaginem só o homem primitivo tentando inventar uma série de coisas, tentando domesticar animais, sementes e o próprio fogo. As dificuldades que ele teve e que foi acontecendo no dia a dia dele fez com que ele acumulasse conhecimento. E esse acúmulo de conhecimento, né, que ele vai guardando, vai passando para outras pessoas, fez com que também a sociedade se tornasse melhor. Para se ter uma ideia, a domesticação do fogo fez com que ele ganhasse, em média, 5 anos na idade média dele. Um homem primitivo, ele sofria muito com os perigos que havia em toda a região, nas cavernas, nas florestas e tudo mais. E a partir do momento em que ele consegue domesticar o fogo, ele consegue também fazer com que a idade dele se supere. Então ele vivia em média 18 anos, morria muito cedo, né, por causa de tanto perigo. Ele consegue ganhar aí para pelo menos 20, 25 anos a média de idade dele. Então, imagine que de lá para cá, o quanto foi possível inventar e reinventar, né? Uma pena, às vezes, que em alguns períodos da história a ciência ficou um tanto retida, porque ela foi confundida com práticas de bruxaria, com problemas do dia a dia. Tá? Às vezes as pessoas não entenderam bem o processo científico, travaram as universidades, deixaram com que o conhecimento ficasse para trás, queimaram livros, né, destruíram bibliotecas, porque existem algumas pessoas que eu acredito que eles não conseguem conviver com o conhecimento. Lógico, é muito mais tranquilo, é muito mais cômodo viver na ignorância, né? Então, quando se queima uma biblioteca, quando se destrói uma biblioteca, é uma forma de mostrar para a sociedade: olha, eu mando, eu comando, e eu não quero aprender. Eu não quero que outras pessoas aprendam. Então, isso aconteceu em grandes períodos da nossa história, né? Em vários desses períodos. E ainda acontece até hoje, né? Nós temos situações em que pessoas não podem estudar, né? Pessoas não podem frequentar a escola, ou pessoas não querem frequentar a escola. Podemos citar um caso interessante, que foi o caso de Malala, né, a menina no Oriente Médio, que quando o carro foi atacado, enquanto elas estavam indo para a escola, e o grupo resistia à condição das pessoas estudarem, e Malala, quando ela foi acolhida em outros países, e no discurso que ela faz na ONU, ela fala: só queríamos estudar, só queremos aprender. Né? Então, isso é o processo científico sendo, às vezes, impedido. Quando nós negamos, o caso, por exemplo, esse negacionismo em relação à vacina, por exemplo, é ainda uma negação do processo científico. Né? É interessante, inclusive, um aluno chega até citar isso, né? Como que se faz uma vacina em tão pouco tempo? Bom, se faz uma vacina em tão pouco tempo porque nós temos conhecimento acumulado. Já passamos por outras pandemias, já vivenciamos processos contra vírus anteriormente. Agora, você tem condições, por exemplo, de entender certos caminhos e adiantá-los. Isso faz com que o processo da descoberta, da fabricação de uma vacina se torne tão rápido.
Né? Por quê? Porque você já tem conhecimentos anteriores que vão ajudar dentro desse processo. Então, a ciência está aí para nos ajudar. Aí vem uma outra reflexão interessante. Né? As pessoas falam assim, nós não sabemos lidar com a tecnologia. Como se, por exemplo, o computador que eu estou usando fosse a tecnologia. Não. A tecnologia está num processo de conhecimento. A tecnologia está naquilo que os gregos falavam de tecne, ou seja, a técnica. Não adianta eu ter o melhor computador se eu não souber usá-lo. Não adianta eu ter o melhor celular se eu não souber usá-lo. Ou seja, a tecnologia não está no equipamento. Ela foi aplicada no equipamento, que é o conhecimento. Mas eu, enquanto usuário desse equipamento, eu preciso saber usá-lo. A partir do momento em que eu consigo usar este equipamento, tão lógico eu tenho uma tecnologia. Tá? Porque se eu tenho o melhor equipamento e não sei usar, ele não vale de nada. Não adiantou quem fez lá atrás, quem aplicou todo o conhecimento lá atrás, para fabricar um objeto tão interessante, tão importante, tão facilitador. Tá? A tecnologia é justamente eu saber usar. Eu usar isso de uma forma correta. Né? É muito interessante, porque vejam só, cria-se instrumentos para que nós possamos utilizar, né? Nós reclamamos o tempo inteiro que estamos isolados e não vemos as pessoas, não podemos abraçar, não podemos estar com elas, mas não utilizamos a tecnologia que temos nas mãos. Porque se há a possibilidade de uma chamada de vídeo, por que que nós assistimos uma aula com a câmera desligada? Por que que nós não vemos e ouvimos o outro com o olhar, sem máscara, sem estar oculto? Essa é uma forma de usar a tecnologia. É uma forma de ter a técnica daquele instrumento tão bacana que está nas suas mãos. Para isso serve a ciência. Para isso serve todo o conhecimento elaborado, estudado, adquirido, transformado, passado para outras pessoas e, por fim, acumulado. Porque se nós não acumulássemos conhecimento, se não colocar nesse sentido que eu estou dizendo de acumular, não no sentido de ficar em excesso, não, conhecimento não ocupa espaço. Acumular é eu aprender algo e saber usar, passar para frente. Então, se eu consigo fazer isso, aí sim, estou utilizando a tecnologia, estou valorizando a ciência. Para isso é tão importante e para isso serve a ciência. Tenha um bom dia.